Muito boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar entre os irmãos e amigos do Núcleo Espírita Investigadores da Luz, o NEIL, que está completando o 83º aniversário. Que vitória! 83 anos de doutrina espírita. Que vocês cresçam cada vez mais na caridade, divulgando e enaltecendo os ensinamentos que Deus nos enviou através de nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Sou muito grato e muito feliz por estar participando desse 83º aniversário. Muito grato a todos vocês. E antes de começar, permitam-me fazer uma prece. Vamos orar. Meigo amigo, grato, Senhor, por estarmos participando desse novo movimento que há 2000 anos convidaste-nos. Sei que estamos um tanto quanto atrasados. Os da primeira hora já chegaram, os de hora e meia estão chegando e ainda nós temos que muito palmilhar, mestre. A gente tem muito ainda o que caminhar. Então rogamos a Ti a força, a coragem e, acima de tudo, Senhor, a esperança. Nunca desistirmos. Quantas vezes tivermos que cair, renovarmos as nossas forças e se levantar o quanto mais rápido possível e continuar a jornada. Mas não de qualquer forma, Senhor, sorrindo, cantando, assim como fizeram os primeiros, sofrendo pelas labaredas das fogueiras, ou sendo cortado pelas navalhas dentais das feras, as que estavam na arena abaixo e as que estavam na arena arriba. Assim, Senhor, grato por estarmos no Teu rebanho, pois escolhemos-Te como mestre e amigo. E sabemos que Tua amizade é incondicional. Abençoa essa casa de oração e de trabalho que há 83 anos, Senhor, está levando o Teu nome ao mais alto. A todos aqueles espíritos que fundaram esta casa e que durante esses 83 anos deram a sua contribuição e estão dando a sua contribuição. E assim, Senhor Jesus, grato por tudo, e vamos dar início ao nosso pequeno comentário. Em primeiro lugar, gostaria que pudéssemos refletir sobre o eu. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Mas não é aquela imagem que o espelho nos dá. Não é aquela imagem que os outros nos dizem que veem. Não é o eu que está nos registros cartográficos, nos registros de cartórios ou de identificação qualquer. Não. Mas o eu como o Filho de Deus. Como? Como nós estamos nos vendo? É necessário, antes de mais nada, nós olharmos como os Espíritos nos estimulam na pergunta 919A, em que deveríamos nos utilizarmos, como assim se utilizou um dos nossos filósofos, Sócrates, quando ele se apercebeu no portal do Templo de Delfos, a frase que diz: conhece-te a ti mesmo, pois só assim conhecerás a Deus e a todo o cosmos. Pois bem, esse conhecimento, mas por quê?
Como é que eu posso edificar alguma coisa em mim? Como é que eu posso fazer algo em mim se eu não sei qual é o planejamento que eu tenho? É necessário que eu arquitete, eu tenho o esboço do que eu vou fazer. Eu tenho a imagem do que eu vou fazer. Então, é necessário utilizarmos todas as nossas capacidades para buscarmos essa arquitetura. Equilíbrio, harmonia, beleza e que seja de boa utilidade. O bom, o belo, o harmônico, consistente no processo do equilíbrio. Nem mais, nem menos. Após essa arquitetura, aí vem, pois, os nossos cálculos. O que é que eu tenho? O que me falta? Para poder começar a construção. Para começar qualquer construção é necessário a base. Qual é a minha base? Eu tenho base? Não. Eu tenho? Tenho. Essa base, ela é consistente? É. Mas consistente em quê? Nela eu posso criar um só andaime, ou eu posso criar vários outros andaimes. Quanto ela suporta? Quando a gente não tem certeza, é necessário arrancar essa base, uma base antiga, uma base que a gente não tem certezas, e assumirmos uma nova base. E aí é necessário nós entrarmos bem lá no fundo, irmos ao fundo. Carl Gustav Jung, ele nos chama a atenção com a frase célere, que ele diz assim: ninguém subirá aos céus se não descer aos seus infernos. É verdade. Como é que eu posso chegar ao céu do meu estado de consciência? Porque o céu não é um espaço geográfico, bem o sabemos. Nem tampouco o inferno também é um espaço geográfico, é um estado de consciência. De consciência. Então, é necessário que eu adentre-me. Se tem charcos, é necessário, então, que eu delibere alguma necessidade, estacas mais profundas, ou tirar naquela fundação, né, colocar nela o que for necessário, né, colocar nela profundos blocos de cimento armado, de ferros, para que me dê a segurança necessária. Mas se aquele terreno não tem nenhuma segurança, é necessário irmos a um terreno onde eu vá ter mais segurança. Se eu estou no terreno do egoísmo, eu não posso edificar nada com sustentabilidade. Aquilo que eu edifico pelo egoísmo, ele vira pó. Mas aquilo que eu edifico no processo do amor, jamais traça ou ferrugem corroerá. E ladrão nenhum roubará. Então é necessário o terreno. Então que terreno eu tenho? O que é que eu tenho para poder segurar qualquer uma possibilidade de probabilidade na edificação? Não, é um terreno ideal. Como ele encontrou em Pedro. Pedro, em ti eu edificarei a minha igreja. Ele encontrou nele e foi perfeito. Aquele homem bronco, grosseiro, rude, ia para aquela coisa. E de repente a gente observa nos seus instantes finais, que coisa linda, a leveza. Lembro-me agora aquele momento em que ele vai visitar Paulo, que estava preso lá no Sinédrio, né? Lá na sinagoga de Jerusalém Maior, né? E ali, quando ele está adentrando-se, um mendigo pede a ele uma esmola. Ele volta-se e aí diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou.
Porque se eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho negócios, eu não tenho, eu possuo. Porque é tudo de Deus. Eu não tenho. Eu vou levar meu negócio para o mundo espiritual? Não. Eu não vi nenhuma grande empresa lá no mundo espiritual. E não tinha serventia. De quê? Não precisamos dos mesmos movimentos que aqui precisamos no corpo material. Eu não vi ninguém levar casa. Eu não vi ninguém levar conta bancária. Vai fazer eu comprar o quê lá? Então, nós possuímos. Eu possuo agora. É tudo de Deus. Vai para outra mão essa riqueza, aquele negócio, e ali vai dando oportunidades a outros e mais outros de viverem esse propósito, de servir, servindo-se, e aí sendo solidário. Se não houver, equivoca-se. E equivocar-se é compromisso. Fica compromissado com as divergências que nós causamos. Pois bem, então dali o terreno escolhido está aqui. O terreno, meu coração, está aberto. Agora vem a edificação. Aí vem os cálculos. É necessário o esqueleto, o aço. Então vem toda a montagem do aço, a sustentação, a força, a fé. Depois vem o concreto. E aí, paulatina e insistentemente, vai construindo a caixa. Depois de todo o esqueleto armado, aí vem as subdivisões. Os quartos, as salas, a cozinha. E aí nós vamos buscando essa subdivisão dentro da nossa mente. Aquilo que é para ganhar o pão, aquela sala para estudar, aquela para servir, aquela que é o autoalimento. Tudo. Sim, aqui. Nós temos uma cozinha aqui. O que é que me alimenta? O que é que vos alimenta? O que é que nos alimenta? Há alimentos que não têm efeito nenhum para o corpo físico. É só encher de coisas. Ou seja, alimentos que não alimentam. Comer bobageira. Certos salgadinhos. Certos que ao invés de fazer bem, faz mais mal, não faz bem. Mas quais são os alimentos que nos dão substância? Eu vou buscar o ferro no feijão, no espinafre, eu vou buscar a vitamina A na cenoura, eu vou buscar, e assim sucessivamente, alimentos que vai me dar vitaminas, proteínas, sais, minerais, que vão, pois, auxiliar a todo o movimento corporal, alimentando 50 trilhões de células. Para quê? Para servir a este e a esses espíritos a construir o reino de Deus em nós. Porque não está ali, nem a luz, na mão de ninguém. Não tem posse. Cada um tem ele em si. E cada um constrói o seu reino com a beleza peculiar de cada um. Uns cheios de roseiras, o outro cheios de vidros. Seja como for, a beleza é sua, é minha, é nossa. E cada um embeleza conforme a sua personalidade, conforme o seu caráter, conforme a sua criatividade. Então esse eu, que estamos aqui para
atuarmos no processo dessa construção, desse reino de Deus em nós. Mas aí nós, para poder... Mas muitos não conhecem Deus, muitos não acreditam em Deus, nunca... E daí? Bom, acreditar em Deus é uma coisa que nos facilita, mas também pode prejudicar do que você quer ou não fazer de Deus. Muita gente não quer encontrar Deus, muita gente faz o Deus. Por isso que existe muito mais Deus antropomórfico do que o Deus real, como nos aponta os Espíritos. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Sem imagem. Não um homem sábio. O homem, o ser humano, o homem, ele é um processo de transição. Um dia seremos angelicais. Seremos anjos. E aí vem os objetivos. Mas, é como... Tem uma frase de Bezerra de Menezes que diz assim: há muitos cristãos sem Cristo. Há muitos que acreditam em Deus, mas não têm Deus. Então tem pessoas que não acreditam, são ateus, né? Não acreditam em Deus e não são cristãos e não querem ser cristãos, mas têm uma conduta muito mais cristã do que muitos que acreditam em Deus e são cristãos. E muitas vezes fazem de Deus e de uma religião um processo de prisão, onde você não tem liberdade de pensar e você tem que seguir cegamente os dogmas. E quando existem dogmas, não existe liberdade. Não existe evolução, há uma estagnação. Mas para tudo tem necessário que tenhamos objetivos. Eu vou construir, meu objetivo é o quê? Fazer várias moradas, fazer vários consultórios, fazer vários escritórios, fazer vários lazeres. Então, qual é o nosso objetivo? Aí é de grande importância. O que é? Quais são meus objetivos de vida? Muitas vezes eu não sei. Eu também não. Eu sei, meu objetivo é ganhar dinheiro, fazer uma casa imensa, com piscina, ter 3 carros, viajar 2, 3 vezes por ano, no mínimo. Pois é. E aí? Eu aqui não estou para criticar quem tenha esses objetivos. Hipótese alguma. Mas só que esses objetivos, eles são muito materiais. E aí vale lembrar o que é a matéria. A matéria é um composto que vem do simples ao complexo. E todo composto, segundo a lei da ciência, da física, da química, da biologia, tudo que é composto se decompõe. Então são objetivos que irão se decompor. Tudo bem. Isso aí é só para chamar atenção. Temos o livre-arbítrio. A doutrina espírita, ela não cerceia a liberdade de ninguém. Ela não dita o que você deve fazer. Ela é uma grande facilitadora. Ela mostra os porquês. O porquê de fazer e o porquê do não fazer. E a livre escolha é tua. Agora lembre-se, nós somos as nossas escolhas. Se eu escolho mentir, eu sou um mentiroso, claro. Se eu escolho, pois, usurpar, eu serei um ladrão. Se eu escolho matar, eu sou um assassino. Se eu escolho amar, eu sou um amante. Se eu escolho a paz, eu sou pacificador e pacífico. Ou um pacífico pacificador. Nós somos as nossas escolhas. Mas, infelizmente, a gente está muito afastado das prioridades. Ou as nossas prioridades
se afastam do sentido real do verdadeiro alimento. Porque a gente observa hoje, até mesmo a ciência, né, no que tange, a ciência nunca teve tão adiantada no campo da diagnose, do diagnóstico, das cirurgias, dos transplantes. Nunca se teve tanta precisão diagnóstica como tem hoje, tratamentos interessantíssimos, principalmente os cirúrgicos. O medicamentoso sai um pouco do processo da medicina, fica a cargo das indústrias, que muitas vezes essas medicações, elas causam muito mais efeitos colaterais do que propriamente a cura. Ou cura, mas você adoece em tantas outras coisas. Pois bem, mas observe que esse avanço imenso na ciência não fez o homem deixar de adoecer. O número de doentes está cada vez maior. Por quê? Por quê? Eu lembro-me agora, Jesus, a dizer: filhinhos, no mundo vocês terão muitas aflições, mas creiam, eu venci o mundo. O mundo. E por que ele não disse no mundo? É uma diferença grande, estratosférica. Vencer o mundo é o meu mundo, vencer-me a mim mesmo. E vencer no mundo é você ter a porta dos bancos abertas. É você ter a porta dos grandes bailes, dos grandes salões, dos grandes shows, dos grandes triunfos materiais. Mas não a porta da consciência. E aí está a grande diferença entre o ter e o ser. E hoje tudo se volta a ter e muito pouco ao ser. Estamos, pois, nos dessensibilizando. E aí a gente leva tudo de forma banal. A dessacralização das situações e das coisas. Nós não somos mais sagrados. O dia não é mais sagrado, o emprego não é mais sagrado, a família não é mais sagrada, o filho não é mais sagrado, o trabalho não é mais sagrado. A dessacralização é um mecanismo de fuga. É necessário voltarmos ao sagrado. De que forma a gente lida com o sagrado? Com a justiça, com a razão, a ciência e com o amor. Que são os 3 pilares da doutrina espírita: filosofia, ciência e a religiosidade, espiritualidade. E quando nós vivemos esses 2 movimentos, nós geramos em nós situações bem diferentes, completamente diferentes. Entre o ter e o ser. Tem pessoas, quantas pessoas que têm muito, mas não se sentem absolutamente nada. Tornam-se os maiores necessitados de todos. E tem gente que não tem absolutamente nada. E são grandes. Tão grandes que a gente pode até levar séculos e milênios para chegar a essas envergaduras. E aí nós encontramos pessoas com mentes sadias e corpos um tanto quanto quebrados. E pessoas com corpos alquebrados e a mente embotada. Como também do contrário.
Mas vamos ficar no movimento de simplificação seguinte. Tem pessoas que sofrem, mas têm uma qualidade de vida impressionante. E tem pessoas que não sofrem e não têm nenhum tipo de qualidade de vida. Primeiro que é sofrimento. As pessoas morrem de medo da prova. Deus me livre, eu quero me ver logo livre dessa prova. Eu quero me ver aquilo. Não! A prova é um despertador, é um termômetro. Claro, quando a prova chega a mim, a forma como eu lido com a prova é a forma que eu tenho lá dentro, o que eu sou. Se chega a prova e eu me revolto, eu sou um revoltado. Então a prova faz nos ver, na realidade, aquilo que somos. É um momento de visão clara. Se é uma prova difícil, aí vai buscar mais na intimidade de nós que nós somos. Se a prova vem e eu me revolto, sou um revoltado. Se a prova vem e eu odeio, eu sou um odiento. Se a prova vem e eu levo na banalidade, eu sou banal. Se a prova vem e eu lido com amor, eu sou um amoroso. Eu tenho amor em mim. Num eu tenho ódio, no outro eu tenho a displicência, no outro... Então, a prova faz a gente tirar de nós o que nós somos. Então, a prova faz sermos honestos. E se ficarmos atentos, ela mostra aquilo que a gente precisa. Se eu observo a prova de uma forma raivosa, de uma forma indigesta, de uma forma triste, de uma forma depressiva, é tudo isso que eu tenho em mim. E aí, eu vou ter raiva? Não, que bom que eu vi tudo isso em mim. Porque aí é necessário a transformação, transcender aquela forma antiga, da revolta, da banalidade, da simplesmente tristeza excessiva, a depressão e outras tantas coisas mais. Mas se eu encontro na prova uma forma de abrir minha consciência, abrir todo o meu raciocínio, toda a minha inteligência, toda a minha criatividade para sair dela, aí eu vou saber que eu tenho uma resignação ativa, eu vou saber que com isso eu vou usar todos os meus neurônios, todas as minhas capacidades possíveis para poder o quê? Ficar mais forte aprendendo a sair das vicissitudes, aprendendo novas regras, buscando novas leis de superação, de reformação, todas essas de resignação. E assim eu vou o quê? Eu vou ficando mais forte. Cada prova é um obstáculo. Cada vez que eu exercito-me no obstáculo, eu vou ter perna e capacidade forte. Eu vou saber que não importa quantos obstáculos eu tenho. O que importa é minha vontade de chegar até o final. É como o rio. O rio encontra uma grande rocha. Ele não briga com a rocha. Como muitas vezes a gente faz. Vê um obstáculo, vê uma prova, a gente briga com a prova. O que é que o rio faz quando vê uma grande montanha, uma grande rocha? Ele dá a volta. Isso. Mas não perde o sentido do oceano. Jamais. O fim o final é o oceano. Filetes e mais filetes, alimentando o grande oceano da vida. E aí, evidentemente, quando a gente está, como hoje a humanidade inteira está, muito mais voltada para o ter do que o ser, a gente entra num processo profundo de estresse. Profundo. Vamos buscar a ciência.
Há um experimento em que pegaram uma célula-tronco, ou uma célula embrionária, tanto faz, é a mesma coisa, em que pegaram uma célula-tronco, uma célula embrionária, colocaram numa placa de Planck, né, de Petri, e nessa placa de Petri, para poder a célula desenvolver, é necessário que haja o sangue. Né? Então, colocam na placa de Petri substâncias que compõem o nosso sangue. Se você vai cultivar uma célula de um rato, você pega a composição do sangue do rato. De um humano, a composição do sangue humano. E nessa placa, nós vamos ter o que nela? Células embrionárias, iguais, todas com o mesmo DNA. Bom, se nós pegarmos 3 placas de Petri e colocarmos 3 células-tronco, só que no sangue que eu vou colocar ali, na primeira, na segunda e na terceira, eu vou alterar um pouco, eu vou mudar um pouco. Numa eu vou botar mais algo na composição sanguínea, outra um outro tanto e a outra no outro tanto. Na primeira, a célula-tronco, por causa daquela modificação no sangue, eu vou obter células do fígado. Na segunda, células ósseas. Sim. E na terceira placa, uma célula, vamos dizer, adiposa. Mas todas 3 tinham a célula-tronco. E por que modificaram? Não tiveram, como naquela placa anterior, todas as mesmas células, iguaizinhas. E elas tiveram diferença. Foi o ambiente do qual foi cultivada. Somos nós. Qual é a que faz a grande diferença? O ambiente. Mas como assim o ambiente? A saúde física e mental é do ambiente? Claro. Quer dizer que eu vejo um ambiente gostoso, um ambiente legal, um ambiente bonito, aí eu vou ter saúde, aí eu vou ter... você sendo criado na praia, no campo, tudo bonito, tudo lindo, a gente vai ter saúde. Não é bem por aí, não. Como é que então meu fígado, meu baço, meu coração vai saber que o ambiente ali é interessante e ele vai ter saúde? Aí é onde está. No momento, então, em que eu presto bem atenção a esse ponto, eu vou observar o primeiro movimento. Veja, se numa célula tem... A primeira coisa que essa experiência nos mostra é que não há um determinismo no processo, pois, genético. Não há um determinismo. Né? Ela tem determina certos movimentos, mas outros tantos quantos não. Então, a cor do meu cabelo é por um determinismo genético. Agora, o que vai acontecer no meu corpo, nos 50 trilhões de células, eu tenho poder. Eu tenho o comando. Eu tenho o comando. O ambiente que eu vou construir. De que forma? A crença. Como é que você vê a vida? Como é que eu estou vendo a vida? Se eu vejo a vida uma oportunidade, uma grande oportunidade, eu vou vibrar no oportunismo em tudo. Eu vou ver oportunidade em tudo que é na vida. Se eu ver a vida algo triste, eu vou ver tristeza em tudo. Se eu ver a vida como algo terrível, tudo vai ser terrível. Algo que não tem nenhum significado, eu também não vou encontrar significado em absolutamente nada. Cada um vê a vida conforme tiver as suas crenças.
Ninguém vê a vida igual. A noite está sendo igual para todos, mas quem é que está vendo a noite igual a mim, igual a cada um de vocês? Ninguém. Ninguém. Cada um está vendo a noite conforme a sua crença. E o que acontece quando eu observo a vida e eu vejo a vida linda? Então essa vida linda que eu estou vendo, eu sentindo essa vida linda, essa mensagem vai chegar no meu sistema nervoso, que vai para o cérebro, e a partir daí, o cérebro vai excretar substâncias muito fortes. Por quê? Porque nós temos o consciente e o inconsciente. O consciente é a nossa mente criativa, que leva, pois, o cérebro a evoluir. E cada vez que tomamos uma resposta criativa, ela vai adiantando. E o subconsciente? O subconsciente é como se fosse um playback. Ou seja, tudo que aprendemos do 0 aos 7 anos de idade fica bem na nossa mente. As crenças do que os nossos pais disseram. Sobre o que é a vida, sobre o que são as coisas. E ali fica. E quando a gente se permite ficar a nível do inconsciente, que é o que muito de nós estamos vivendo, deixando simplesmente a vida no inconsciente, porque estamos tão atarefados em ter, que tudo passa por um simples movimento do inconsciente. Quer ver um exemplo? Eu estou dirigindo o carro, eu falo com você. No momento que eu falo com você, é o consciente. E no inconsciente, eu estou trabalhando com 3 pedais. O pedal da embreagem, o pedal do freio e o pedal do acelerador. Simultaneamente e coerentemente com 5, 6 marchas, 7 marchas. Tem carro que tem 8 marchas. Ao mesmo tempo, atento às lateralidades, retrovisores laterais, retrovisor frontal. Eu estou vendo as placas, os semáforos, as placas, eu estou vendo os carros, estou atento aos transeuntes e o sentido. E eu vou automaticamente, sem pensar. É o subconsciente, um playback. Já o consciente não. É aquela mente criativa. Pois bem, é por isso que é necessário estarmos mais conscientes e não permitirmos que o inconsciente esteja no comando. Muitas vezes, vivemos a vida a nos vitimizar. E essa vitimização ela está muito ligada ao subconsciente. É onde nós começamos a nos subestimarmos. É um desempoderamento. Um desempoderamento. Então, no momento em que esse cérebro manda aquele ambiente lindo, que tem uma resposta bela, tem uma resposta consistente, mas não é simplesmente palavras, é você sentir. E aí você manda para o sistema nervoso, ele leva para o cérebro, e o cérebro, ele começa a excretar, por exemplo, a dopamina, a oxitocina, a vasopressina, que nos deixa mais atraentes. E observe, e aí, quando ele excreta isso, todas as células recebem essas substâncias. A substância analgésica, em que faz que os problemas eles amorteçam, as substâncias antidepressivas, as substâncias da alegria, as substâncias do prazer. E mais, leva, pois, aos telômeros informações, os seus terminais, eles se alongam e nós vamos multiplicando as nossas células com informações profundamente positivas. E aí o que acontece com isso? Rejuvenescemos. Ficamos mais jovens, mais belos, mais atraentes. E aí o rejuvenescimento não é só físico, é também mental. Que é o contrário.
quando nós estamos no estresse. E as substâncias do estresse, o que é que faz? Faz diminuir o sistema imunológico, que é perigosíssimo, e toxinas de todos os matizes. É tão forte que quando o indivíduo vai fazer um transplante, alguns dias, ou dias, 15, dependendo de cada paciente, ele vai tomando o quê? Ele toma o quê? Substâncias que são excretadas pelo estresse. Para quê? Para que o sistema imunológico ele baixe a sua capacidade de leitura ambiente, para que o outro órgão, o órgão de uma outra pessoa entrar no meu organismo, ele não rejeite. Então, torna o nosso sistema imunológico burrinho. Exatamente. E as células do crescimento, elas vão ser trocadas sem grande harmonia, sem grandes potências. Aí vem o desempoderamento. Isso quer dizer o quê? Que quando eu vejo alguém que eu amo, o sistema nervoso manda lá para o cérebro. E aí, eu sou banhado de substâncias positivas, substâncias construtivas, substâncias eloquentes, substâncias claras, substâncias harmônicas. E o ódio, o contrário. Qualidade. O nosso pensamento é gigante. O nosso pensamento é energia visível. Somos energia. E a energia, ela se propaga por vibrações. Se eu tenho uma vibração, e você tem uma mesma vibração que eu, ou semelhante, cada um tem uma vibração diferente, mas se as nossas estamos vibrando no amor, estamos vibrando na simplicidade, estamos vibrando na humildade, estamos vibrando no perdão, então essas vibrações, elas são o quê? Somadas, são acrescidas. É o momento da prece. Quando nós estamos na casa espírita, no templo, na igreja, onde for, e quando a gente está ali, a pessoa está fazendo a prece, cada um fazendo a sua prece, não tem força suficiente para chegar ao mais alto. É necessário que quando o precista está fazendo ali a prece, todos estejam com ele, para que una-se, pois, na força. A vibração, uma só. Mas se eu tenho uma vibração no amor, se tem a vibração do ódio, ou uma vai anular a outra. Ou uma vai perturbar a outra. Dependendo dessa onda, se minha onda de amor é muito maior que seu ódio, eu vou, pois, perturbar a sua onda de ódio. Mas se esse amor não tem uma sustentação clara e contundente, o seu ódio pode manifestar-se mais forte do que o meu amor. Se o meu amor for porneia, um amor de troca, se ele não tem uma consubstancialidade do amor ágape, o desinteressado, o amor incondicional. Daí, quando eu estou vibrando no amor, no perdão, na caridade, na esperança, na alegria, são vibrações positivas. E o contrário, as vibrações negativas. E aí vem o processo da crença. Observe que a crença é tão forte, é tão importante, que existe o placebo. Pessoas tomando uma pílulazinha de leite em pó e se curam. Mas o contrário também existe. As pessoas tomando remédios verdadeiros e não acreditam na medicação e ela não faz nenhum efeito. Então existe o placebo e o nocebo. Então a forma como você se apercebe da vida
Pode ser um grande placebo. Você é o placebo. Você pode curar sua vida, como muitas vezes colocou Jesus. Tua fé te curou. O cristianismo é um empoderamento, ele nos dá esse poder. Vós sois luz, brilhe a vossa luz, é um empoderamento. Agora, o que fazer desse empoderamento é que faz-nos distintos. Tem pessoas que usam o poder para massacrar, usa o seu magnetismo para derrotar, para humilhar, para espizinhar. E outros enaltecer, fazer crescer, sublimar. Sim, é um empoderamento. É tão forte esse empoderamento que se nós tivermos uma crença, uma fé humana ou divina, do tamanho de um grão de mostarda, veja que poder, do tamanho de um grão de mostarda, nós temos a capacidade de transportar montanhas. Não, eu não creio que ele exagerou ou ele mente. É uma pura realidade. Tua fé te curou. Uma mulher teve um poder tão grande, ela vivia de uma hemorragia constante. Ninguém se aproximava dela porque ela fedia. E ao tocar em sua veste, ela retirou dele um poder, uma dádiva, um poder. E ele sentiu. E ele quis saber quem foi essa poderosa que conseguiu tirar de mim esse poder. Fui eu, Senhor. Eu sofri de uma hemorragia, mas no momento tudo parou. E ele enaltece a fé dessa mulher. Sim. Uma mente consciente, ela vibra positivamente. E aí há mais energia. Há muito mais energia. As vibrações. As vibrações. E o que fazer com tudo isso? Essa mente, no momento em que eu vibro positivamente, eu agiganto o meu pensamento, e aí eu vou e adentro-me com essas energias que é visível. O amor é visível, a paz é visível, a caridade é visível, a simplicidade é visível, a humildade também. Mas não é visível só com esses olhos, principalmente com aqueles olhos que se há de ver. Se ficarmos nesse aqui, poderemos ser muito enganados. Porque tem muitas pessoas que usam a persona, a máscara. Querem, mas não são. E nessas boas vibrações, nesses movimentos, é necessário, pois, vivermos o amor. E quando a gente ama, a gente se apaixona. Quando a gente está apaixonado, a gente passa a amar. A paixão, primeiro despertar. E veja, quando a gente está apaixonado, é a coisa mais gostosa do mundo. A gente vai ficar com aquela cara de neném, né? Todo mundo sabe, está com cara de apaixonado. Que você fica sorrindo o tempo todo. E por que nós não nos apaixonamos pela vida? Não nos apaixonamos pelo trabalho? Não nos apaixonamos pela família? Não nos apaixonamos por nós? E aí vai acender o amor. Eu amo a vida, eu amo o próximo, eu amo a mim, eu amo as flores, eu amo o vento, eu amo até as provas. Por quê? Porque elas me chamam a atenção daquilo que eu tenho, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso, pois, expandir. E aí, passaremos a ter uma lua de mel. Uma lua de mel com a vida. E tem coisa melhor no mundo do que uma lua de mel? Não. Mas a lua de mel acaba. Acaba porque a gente volta aquelas crenças antigas. Porque se você não é apaixonado pelo trabalho, não é apaixonado pelas atividades, aí você fala assim, eita, amanhã acabou a lua de mel, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou levar o carro para revisão, amanhã eu vou fazer não sei o quê, amanhã eu vou fazer o quê. Aí acabou a lua de mel.
Mas se você é apaixonado pelo trabalho, pelas atividades, pela vida, pelas coisas, por tudo, aí você sai da lua de mel e vai para onde? Para outras paixões. Ao invés de ser apaixonado só por uma pessoa, você é apaixonado pelo todo. Sim, é isso que eu vos desejo. Essa paixão que desperta para o processo do amor. E aí esse amor, observe, cada vez que a gente manda esse ambiente para o sistema nervoso, vai mandar para o cérebro, a nossa luz brilha. As vibrações. Sim. Que seja o seu momento, o nosso momento, de buscas. Mas busque o que é de consubstancialidade. Aquilo que o tempo não vai tornar pó. E tudo que ele nos ensinou, ele deixou bem claro. Que essa riqueza que ele nos deu, ladrão nenhum roubará. Traça, nem ferrugem corroerá. Sim. Sim. E aí estamos fazendo um bem a Deus, vivendo todas as leis naturais da vida, é a nós. E cada vez que nós entramos nesses estados vibracionais, nós temos o empoderamento. Tudo no Evangelho nos leva a ter poder. Quando os apóstolos voltaram e disseram que não conseguiram expulsar os demônios e nem curar, ele disse: raça incrédula, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Ele deu poder, mas as pessoas não sabiam usar esse poder. É hora de parar, pare, por favor, pare de viver constrangido, pare de viver desacreditando, pare de viver em desarmonia, pare de estar nas esquinas esperando. Faça valer a pena o seu dia, faça valer a pena a sua vida. Nós somos construtores de nós mesmos, somos os artífices dos nossos mundos internos. Vós sois Deus, e sim, eu sou Deus na construção em mim. E quando força te faltar, quando coragem, quando vivências novas faltarem às nossas perspectivas, daí é hora de rogar a Ele. Não que faça por nós, não que traga à nossa frente, mas que nos dê força para construirmos, porque o mérito será nosso. Será nosso. E uma vez Ele dando, eu não saberei como obter. E Ele não quer que nós sejamos mendigos dele. Ficamos sempre a rogar, sempre a pedir. Ele quer que nós sejamos autônomos e não heterônomos. Ficar esperando sempre dele, mas autônomos, de termos construindo em nós, e aquilo que construirmos são os talentos, e quanto mais investirmos, ele mais investirá em nós. E aí espargimos, porque o amor sem doação é um amor doente, adoecido. Sim, mude. Estamos ainda neste mundo, não fomos para outros para buscarmos novas aprendizagens, porque muitos dos que conhecemos na história da humanidade estão em outros mundos porque eles superaram todo aquilo que esse mundo poderia dar. E porque ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, aqui ainda, sabe, recapitulando o que já sabemos, já ouvimos, porque estamos sendo repetitivos. É hora de hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, sempre, como nos concita Allan Kardec. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Não observe o jardim alheio, não sonhe com jardins no Éden. Você
é capaz de construir, somos capazes de construir os nossos próprios jardins. E neles teremos, pois, não ervas daninhas, e não só flores a perfumar, mas flores que podem trazer frutos e frutos sazonados. E numa só semente, nós termos centenas, milhares de centenas de frutos, não só para plantar, mas para espargir e a muita fome e sede saciar. Desejo a todos muita paz, muito progresso espiritual e que Jesus esteja com todos vocês. Que os vossos mentores vos sustentem nesse ideal e que todos possam trabalhar com afinco nessa célula de amor em que o progenitor, a célula tronco, a célula embrionária, de todas essas célulazinhas dos centros espíritas, dos templos católicos, romanos, ortodoxos, dos judeus, dos muçulmanos, dos cristãos, é tudo célula dele. A célula tronco. E aí precisa do nosso ambiente para poder o quê? Fazer as devidas manifestações e tornarmos-nos então instrumentos dele. Um será a pá, o outro a enxada, o outro o cisel, o outro e assim sucessivamente. Fortalece-nos, Jesus, para que não sejamos mais repetitivos, que busquemos, ó Mestre amado, como nos concita o querido Hippolyte Léon Denis Arrivaio, hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Que Jesus e Deus nos abençoe e o olhar de Maria de Nazaré nos torne mais afável, mais dóceis e gentis. Muita paz e muito obrigado.